Fala pessoal, eu decidi fazer esse vídeo separado sobre o que é o Svelte, para quê, por quê, né? O que é, onde vive, do que se alimenta. Exatamente porque todos os meus outros vídeos de Svelte 5 aqui são focados em conteúdo, tá? Como se fosse um mini curso, né? Mas em nenhum momento a gente falou do porquê. Vamos falar do porquê. O que é o Svelte 5, afinal de contas? Bom, o Svelte 5 é um framework JavaScript, tá? Como React, como Vue, como Angular. Ele tem um foco em duas coisas principais. A experiência de desenvolvimento, né? Facilidade para a vida da pessoa que está desenvolvendo, né? Ser fácil de desenvolver, ser fácil de debugar, ter bastante ferramenta, não ter que ficar caçando biblioteca para tudo. E ele tem um foco bem grande em performance, apesar de não ser proposital, tá? Porque o Svelte é praticamente tão veloz quanto o JavaScript puro. Afinal, ele é meio que JavaScript puro mesmo, tá? A gente vai falar sobre isso. Ele foi criado em 16 por esse cara que tá comendo um crepe, sei lá, chamado Rich Harris. Ele, na época, ele era um jornalista do The Guardian, tá? Que é um jornal, se não me engano, do Reino Unido. Ele era um jornalista, mas ele precisava fazer, né, infográficos, coisas interativas para notícias da web, com muitos dados e com muita interatividade. Então, tá aqui os três pilares, né, para quem está trabalhando não como pessoa programadora, mas como uma pessoa que trabalha em outra área, mas que precisa se utilizar de programação para coisas específicas, né? No caso dele, como ele é de jornalista, tinha que fazer esses infográficos, tinha que fazer essas coisas com muitos dados, com muita interação. Ele precisava de uma ferramenta que fosse fácil de usar, né? O mais próximo do HTML possível, para poder cumprir os prazos da indústria, né? A gente sabe que a indústria jornalística é um negócio que, se você lança uma notícia um dia depois, você já está super defasado. Então você precisa cumprir os prazos o mais rápido possível. Você precisa de uma renderização extremamente veloz, porque muitas vezes você está lidando com dados gigantescos em um mapa do país inteiro, tentando demonstrar algum ponto, né? Então você precisa de uma renderização veloz para dar uma experiência de usuário interessante. E também você precisa se preocupar com o tamanho do pacote, né? Não adianta você ter a coisa super performática, super maravilhosa, super fácil de usar, mas na hora que a pessoa entra na página, ela tem que baixar 5 MB, né? Então, é meio que uma encruzilhada complicada, porque se tem que ser fácil de usar, se tem que ser extremamente performático e se o código tem que ser pequeno, como que você resolve esses três problemas de uma maneira factível, de uma maneira real, né? Esse é o pulo do gato. O Svelte não é uma biblioteca, ele é um compilador. Essa é a grande diferença. Você não está mandando para produção o seu código-fonte junto com uma biblioteca que muitas vezes você está usando 20%, 30% dela, né? Não, você está mandando só o código estritamente necessário e extremamente otimizado, porque é um compilador. Ele vai analisar estaticamente o seu código, né? No caso do Svelte, os componentes são componentes baseados em HTML, eles não são componentes baseados em JavaScript. Então, fica mais próximo de você pegar aquilo e gerar um HTML final. E você ganha, né, um conjunto gigantesco de ferramentas, porque se você só manda para produção o que você usa, você pode ter um conjunto de ferramentas gigantesco no seu arsenal, sendo que só vai para produção o que você usar, né? Então, algumas das ferramentas que o Svelte tem por padrão, você não precisa instalar, você não precisa fazer nada. Vem com o Svelte. Ele tem actions, né, ações diretas no DOM. Então, por exemplo, se você tem que fazer alguma coisa quando alguém interage com um nó específico do DOM, você precisa gerar um gráfico com D3, você precisa fazer um tooltip aparecer em cima, né, um texto de ajuda, você precisa fazer uma animação, você precisa fazer alguma coisa, você pode interagir com o DOM diretamente no seu
componentes Svelte sem ter que fazer muita estripulia, tá? Simplesmente usa. Ele tem também animações, então ele tem tanto funções para você fazer essas animações, quanto funções para você ter curvas de velocidade de animações. Você tem transições CSS, então, por exemplo, você escreve numa parte do seu código, você escreve que esse botão, quando ele entrar no DOM, né, se ele estiver dentro de um if, por exemplo, quando ele entrar no DOM, ele tem que fazer um fade-in. Você não precisa escrever nada, já tem no Svelte todas as suas ferramentas. E você também tem a reatividade de ferramentas super comuns, tá? Como datas, né? Você não precisa ficar chamando, criando um novo objeto date o tempo todo, não, ele já tem um objeto reativo com a data. Então, se você precisa fazer alguma coisa em determinados períodos de tempo, você pode usar, ou se você precisa só acessar a data, você já acessa diretamente sem precisar fazer new date, por exemplo. Media queries, então você não precisa ficar reinventando a roda, ele reage a media queries diretamente. Pode reagir a mudanças de URL, então você não precisa também ficar, sabe, criando mecanismos para você ler a URL e reagir a algo quando ela mudar. Não, você já tem um objeto que reage automaticamente àquilo. E, por exemplo, dados relativos ao window, ao objeto window, né? Então, tamanho da tela, onde que está o scroll, se você está online ou offline, qual é o pixel ratio do seu dispositivo, não importa. Você tem todas essas ferramentas embutidas sem você precisar ficar reimplementando essas coisas ou instalando bibliotecas para lidar com essas coisas. Beleza? E tudo isso que eu falei, né, fácil de usar, extremamente veloz, pacote pequeno, todas essas ferramentas no seu centro de utilidades, tudo isso com mensagens de erro amigáveis, é um compilador. Ele está né, ele tá lendo o seu código, ele sabe como você pode estar fazendo alguma coisa errada, né? Então, se você faz alguma coisa errada, ou se você precisa ler alguma documentação, ou se algo está ambíguo, ele já coloca o link para você, ele já te diz exatamente o que fazer, e não é aquelas mensagens de erro doideiraça que a gente vê por aí, não. É nível Rust de boa documentação, tá? Ele também te dá dicas de acessibilidade, então se você está fazendo alguma coisa que não é acessível, ou se você, por exemplo, está criando um label para um input de formulário que não existe, ou se você está criando uma imagem sem a descrição da imagem para leitores de tela, ou se você está criando um elemento com uma visibilidade específica que é ruim para pessoas que estão usando leitores de tela, ele te dá várias dicas de acessibilidade. Ele é acessível por padrão, digamos assim. Tá? Ele vai te deixar fazer as coisas sem acessibilidade, mas ele vai te julgar por isso. E ele tem integração direta com várias ferramentas super usadas na comunidade, né? TypeScript, Sass, enfim, tá? E ele também tem um framework full stack feito pela mesma equipe, que é o SvelteKit, que aí você ganha todas as outras coisas, né? Enquanto o Svelte em si é só para você fazer componentes, o SvelteKit ele te dá roteamento, ele te dá middlewares, ele te dá o caminho das pedras inteiro, tá? Então, para quem ainda não viu, um componente Svelte, isso é um componente Svelte, é praticamente HTML puro, né? Então, você não precisa muito se preocupar com reaprender coisas também, beleza? Espero ter te convencido a pelo menos dar uma chance ao Svelte. De novo, eu pessoalmente não me vejo usando React ou Vue para projetos novos. Claro que dentro de empresas o contexto é um pouco diferente, mas até na empresa que eu trabalho eu estou colocando uns projetinhos em Svelte. Então, vale a pena dar uma olhada. É um framework bem maduro, bem né, feito desde 2016, então ele é bem velhinho também. Documentação é sensacional, tutorial é maravilhoso.
vale a pena dar uma olhada, beleza? Como sempre, mais links nas descrições. Vou botar as minhas referências e o link para os outros vídeos, beleza? Então, espero te ver na próxima. Até mais.